Reinaldo, você poderia se apresentar também a 2TM um pouco para a nossa audiência aqui? Claro. Bom, bom dia a todos. Satisfação estar aqui participando desse painel, né, com um tema tão relevante. Eu sou CEO do mercado Bitcoin, estou no mercado Bitcoin desde 2017. A gente acabou construindo em cima da plataforma de negociação de cripto diversos outros negócios, né, outros produtos, para atender, né, esse ecossistema de blockchain, cripto, NFT, smart contract. Então, a gente tem diversas iniciativas no setor, né? A gente está hoje com 700 pessoas, quase 700 pessoas no time. Recebemos 2 rodadas de captação recentemente, né? A última com o SoftBank, onde viramos o primeiro unicórnio cripto, né, no Brasil. E vamos ainda explorar bastante, né, nessa jornada cripto pela frente. Maravilha, obrigado, Reinaldo. A gente vai falar um pouco também sobre isso aqui. Antônio, por favor, poderia se apresentar um pouco da tua companhia, da DOC? Claro, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com todos vocês, Bruno, Sérgio, Reinaldo. Eu sou hoje o CEO da DOC. A DOC é uma empresa que provê infraestrutura para pagamentos em diversos segmentos, desde cartão, conta digital, acquirer. Nosso objetivo é, de fato, entregar serviço como plataforma. A gente, ao longo do tempo, vem se transformando e, por exemplo, a gente traz para dentro da nossa organização toda a parte necessária para que alguma empresa consiga lançar seu meio de pagamento, seja licença de bandeira, seja licença do regulador, e isso não só no Brasil, como na América Latina. A gente entende que cada vez mais um número de empresas entram no mercado e precisam ter acesso a pagamentos de uma forma simples, ágil e muito fácil de acessar, e é isso que a gente vem transformando a nossa companhia. Hoje a gente consegue atender desde um player tradicional do mercado, desde um banco tradicional, até uma empresa de bens de consumo, uma indústria de bens de consumo com a mesma solução. Maravilha. Muito obrigado, Antônio. Agora, para Sérgio, poderia falar um pouco sobre você, um pouco sobre Acreditas também? Oi, Bruno, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Sérgio, fundador da Acreditas. Faz quase 10 anos já que a gente está operando no mercado. A gente passou por 3 fases diferentes na nossa história. E hoje em dia temos um time de 3.000 pessoas, 600 milhões de dólares captados em várias rodadas de investimento. E hoje em dia a gente se define como uma fintech focada em ativos, 3 classes de ativos: casa, carro e salário. E a gente começou a criar uma série de ecossistemas em volta desses 3 produtos, desses 3 ativos, saindo fora do que seria a fintech pura e entrando dentro do mundo de insurtech com a aquisição de Minuto e também soluções ao consumidor. A gente troca carros, vendemos motos, fazemos um monte de coisas hoje em dia. Maravilha. Muito obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, para começar, né, a gente vai falar bastante a respeito do status atual. A gente teve uma evolução muito grande aqui do ecossistema fintech brasileiro. Segundo informações da Distrito, que é uma consultoria focada nesse assunto aqui no Brasil, a gente teve uma evolução de 2019 até agora, em 2021, de crescimento realmente exponencial ali nos aportes que a gente recebeu. Então, a gente viu desde 2019 algo em torno de 1,1 bilhão de dólares sendo colocado nas fintechs aqui no Brasil. Depois essa soma vai para 1,9 bi em 2020, mesmo um ano de pandemia, um ano complexo. E agora, 2021, a gente já cruzou a marca dos 2,5 bilhões de dólares e provavelmente devemos fechar aí perto dos 3, se tudo continuar aquecido da forma como está. Um dos setores que tem sido bem olhado é o setor de infraestrutura. A gente tem muita coisa acontecendo nesse setor. E eu queria perguntar para o Antônio, a gente vê muito, né, Antônio, você falou da parte de infraestrutura, você
fazem muito dessa infraestrutura tradicional de mercado, né? Eu queria comentar com você um pouco da sua visão sobre finanças descentralizadas também, se algo nesse sentido, como você enxerga isso dentro do mercado financeiro como um todo, e se isso em algum momento faz parte também dos planos da DOC, sendo um player importante de infraestrutura dentro do mercado nacional. Perfeito. Quando não só o mundo, mas a América Latina tem caminhado para finanças descentralizadas, eu acho que é um movimento interessante que traz muita oportunidade para o mercado como um todo, desde os bancos tradicionais até as novas empresas que vão entrar no segmento. A gente entende que a gente é um facilitador e, de fato, um enabler para trazer os serviços mais complexos para uma indústria ou para uma empresa que precise especificamente daquele serviço. Então, o que a gente tem feito é preparado um produto e uma plataforma com nível de granularidade onde o nosso cliente consiga, de fato, pegar aquilo que ele precisa para aquela jornada daquele momento de empresa dele e também de uma forma modular que ele possa crescer. A gente tem, por exemplo, diversos clientes nossos que começam no modelo de Banking as a Service, começando com todas as nossas licenças, e evoluem para uma licença própria, seja de SCD, seja de IP. Então, a gente suporta a jornada do cliente desde o nascedor, desde a ideia até quando ele vira uma grande empresa com um grande volume. E a gente percebe esse movimento também na América Latina, não só no Brasil. É óbvio que, quando você olha o Brasil, pelo tamanho e pela referência que o Brasil é em pagamentos, né? Então, vamos lembrar que sempre o Brasil teve à frente de pagamentos, o que isso não gera uma desvantagem para o resto da América Latina, porque, inclusive, a América Latina vai poder pular algumas fases que a gente já passou. Então, exemplo no que está acontecendo, no que a gente já viveu em adquirência, diversos países da América Latina já não vão passar por aquela fase do duopólio que a gente tinha em adquirência, já vão para o modelo que é o modelo atual. E a nossa estratégia de infraestrutura é tudo que está relacionado a pagamentos, tudo que, no final do dia, eu estou levando dinheiro do ponto A para o ponto B, a gente vai ter uma tecnologia, a gente vai ter uma API, a gente vai ter as licenças necessárias para o nosso cliente operar. Maravilha. Bom, muito obrigado, Antônio. Passando agora para o Reinaldo. Reinaldo, você tem, obviamente, também estando dentro do mercado de criptoativos, tem olhado atentamente o assunto de DeFi, né, de Decentralized Finance, aqui. Qual é a tua visão de maturidade atual e para onde isso vai caminhar nos próximos anos, aí, pelo menos no teu ponto de vista, aqui no Brasil e na região? Bom, acho que o primeiro ponto, né, é que todos nós vamos ter que aprender, né, a usar, né, DeFi, a se conectar com o blockchain, a se conectar com esses tokens, né, que colocaram no blockchain contratos, né, e plataformas de soluções financeiras. Né? O DeFi, né, nada mais né, do que colocar dentro do blockchain operações de crédito, operações de derivativos, de alavancagem, que hoje são operadas por empresas, né, são centralizadas em empresas. Eu não acredito que a gente vai ter uma descentralização total, né, mesmo sendo essa a proposta inicial do Bitcoin. Acho que os intermediários sempre vão existir. O que evolui, né, com tecnologia é que os intermediários inúteis eles são retirados. Né? A gente ainda vive, né, um mercado em que intermediários sobrevivem com base em regulação, em obrigatoriedade, né, que o setor cria, né, para passagem dos serviços por determinadas infraestruturas. Então, a gente vai perceber uma eliminação, né, desses intermediários inúteis. O mercado de DeFi ele já é relevante, ele já movimenta cerca de 250 bilhões de dólares, né, em contratos
criados, né, mundo afora. No mercado Bitcoin, a gente listou os principais tokens de DeFi, né? A gente tem cerca de 15 tokens de DeFi listados, que movimentaram cerca de 2 bilhões de reais, né? A gente listou a grande parte desses tokens no meio do ano, então em pouco tempo já tem um movimento bem interessante, além de listar, né, as plataformas em que esses tokens são criados, né, como o Ethereum, Solana, que a gente vai listar até o final desse mês. São plataformas onde os tokens normalmente são construídos, né, onde os DeFi são normalmente construídos. Então, isso mostra que existe um interesse muito grande, né, por usar, né, esses contratos inteligentes, né, ainda eu acho que num movimento de curiosidade, né, e com tomada de risco muito relevante, né, já são vários os casos em que os DeFis quebram de alguma maneira, né, seja por ataque, seja por fraude. Então, aqui eu entendo que tem uma função, né, de empresas como o mercado Bitcoin de fazer uma curadoria dos principais contratos. E o interessante é a gente ouvir, né, o presidente do Banco Central falar em DeFi, né, quando fala em CBDC, né, na criptomoeda oficial, né, do Brasil, que está em gestação. Ele fala que uma das funções, né, do CBDC, que hoje a gente não consegue ter com o Pix, né, é se conectar com DeFi, né, é se conectar com smart contracts. Então, acho que esse é o cenário, né, que a gente tem que se educar, né, sobre o assunto, porque o assunto vai engolir a gente, né? Então, melhor a gente ser engolido sabendo de onde veio a mordida, né, do que, enfim, ser pego totalmente de surpresa. Maravilha. Essa é uma outra camada de infraestrutura que a gente tem. Muitos chamam, inclusive, de o código open source do mercado financeiro, né? E a gente vai falar um pouco disso num painel ainda no dia de hoje, mas muito obrigado aí por passar a tua visão. E agora, indo para o Sérgio, eu queria comentar um pouco também a respeito dessa estratégia de ecossistema que a Acreditas vem adotando, e se puder falar um pouco mais, né? Acho que até remontando um pouco as raízes da empresa, que começou ali não provendo crédito diretamente, trabalhando ali no segmento de crédito com garantia de imóvel, e depois foi evoluindo. Hoje já fez aquisições, como o Sérgio já falou um pouco na apresentação dele, dentro do mercado financeiro, no caso, e também expandiu para setores que vão além disso, como a gente fala, até da parte de payroll e tudo mais, então, e também de mobilidade. Então, Sérgio, você poderia falar um pouco sobre esses novos contornos que a empresa está tomando e essa construção de ecossistema? Claro, claro. Olha, como você falava, não? A gente provavelmente somos um exemplo de reinvenção permanente, não? E a gente começou com um fintech 1.0, comparação de preços, lead generation, no ano 2012, tá? A gente está meio que replicando os modelos de Money Supermarket, Bankrate, todo esse tipo de gente, não? Que tinha feito um bom trabalho, mas que era uma camada muito fina, não? Em 2015, 2016, 4 anos depois, a gente verticalizou, não? Porque aí trabalhamos com bancos, aí era muito difícil inovar, a experiência não ficava legal, e então mudamos para o Fintech 2.0, que era, olha, já não vou a trabalhar com os bancos, sino que vou ser uma alternativa ao sistema bancário, não? E aí a gente criou o que seria um marketplace com os investidores diretamente, de renda fixa, não? Em um produto complexo, que eram os produtos de garantia de carro e garantia de imóvel, não? E, com isso a gente criou uma série de capacidades, todo o crescimento da Acreditas veio disso, não? Especialmente desses dois produtos inovadores, muito pouco comuns no Brasil, digitalização desses processos. E aí, em 2019, a gente meio que começou a se fazer uma provocação interna, não? Olhando ao espelho, que acho que todos temos que fazer aí como empreendedores, não? E a pergunta era, daqui a 10 anos, eu vou estar conseguindo fazer dinheiro com o mesmo negócio, do mesmo jeito, não? E fazendo crédito digital, tá? Com garantia, toda a complexidade. E um pouco aí o sentimento que a gente pegou é, cara,
o software realmente está arrumando o problema. Quando você encontrar algo que arruma o problema, normalmente você vai ver uma canibalização de margens, não? E a gente falou, cara, eu preciso me reinventar de novo, mais uma vez. E aí a gente tinha duas avenidas. Uma avenida, que era a criação de um ecossistema de serviços financeiros, que seria ir pela via do banco digital. Então, os bancos digitais não são mais do que plataformas de serviços financeiros que têm um engagement do cliente no dia a dia para depois monetizar por via de outros produtos financeiros que monetizam mais, como, por exemplo, o crédito. Não? Só que aí a gente meio que se sentia como, olha, tem muita gente fazendo coisas bem legais. Não? E o nosso DNA não está nas operações do dia a dia, em pagar na padaria. A nossa DNA está em coisas complexas e coisas grandes, não? Coisas que são bem relevantes na vida da pessoa. Não? E aí a gente falou, cara, e se criamos uma plataforma, um ecossistema em volta desses ativos? Não? E a inspiração veio do próprio cliente, não? Que o cliente lhe falava, olha, 2 anos depois de pegar o crédito, a necessidade dele mudava. Ele já não queria crédito com garantia do carro, ele queria trocar de carro. E então a gente começou a trocar o carro do cliente, financiar o carro novo. Aí a gente falou, pô, vamos a colocar aí um seguro, vamos a fazer um mantenimento, a manutenção do carro, não? Para estar em volta do cliente e assim aumentar o lifetime value. Não? Então essa foi a estratégia que a gente definiu. E como toda estratégia, tem que ter vários pilares, não? Para executar ela. Não? Uma é constrói todo o negócio dentro de casa. A gente construiu muita coisa aqui dentro, tem muita linha de código puxada para criar esse ecossistema, mas tem parcerias e tem também aquisições. Não? Então, aquisições, recentemente, como você falava, a gente completou a plataforma com várias coisas. Não? Em 2019, fizemos a integração da Creditu, que era de consignado privado, e mais recentemente, este ano, a gente fiz a aquisição da Minutos Seguros para nossa entrada em seguro de carro. Integramos a Volanchi dentro de Creditas Auto para botar mais robustez a esse marketplace de carros. Não? E fizemos um investimento estratégico na Volts, que era uma empresa, essa já provavelmente foi o pensamento mais fora da caixa, não? Que era, vou pegar a montadora de motos elétricas e vou trazer para dentro, porque é o melhor jeito de assegurar a entrega de um crédito de qualidade. Não? Então, acho que hoje em dia, não? As fronteiras entre as diferentes indústrias cada vez são menores. Não? Temos que tirar esse corset de que eu sou uma fintech, portanto, eu faço só fintech, e temos que ir perseguindo ao cliente. O que está no meu DNA e como posso cumprir essa necessidade dele. Certamente. E isso nos traz uma lógica totalmente nova, né? Então, em relação até como você está presente nessa jornada que você citou, né? O teu cliente, ele inicialmente precisava botar, né, no crédito e colocava um veículo como garantia, até eventualmente quer trocar de veículo, e você está no presente nesses diferentes momentos ali, oferecendo soluções que vão além das soluções financeiras, certamente, e obviamente essa é uma tendência que a gente já enxerga globalmente também. Passando agora, obrigado, Sérgio. Passando agora para o Reinaldo. Reinaldo, vocês também têm feito um trabalho aqui de crescimento, né, escalando aí a operação da 2TM aqui no Brasil, também já, até pelo que já foi comentado no aporte, para começar a expandir também isso para a América Latina. Queria ver se pudesse falar um pouco disso e um pouco sobre o guarda-chuva que pega tudo isso, que vai permitir essa escala, né, e o componente que vocês vão trazer de diferente também dentro da ideia do ecossistema que vocês estão construindo aí dentro do mundo cripto. Legal. Bom, a gente tem dois caminhos, né, de estratégia para uso, né, dos recursos que a gente captou, né? A gente fez 2 rodadas de captação, como eu comentei antes, né? A primeira em janeiro foi a primeira captação que a gente fez na história, né? A gente era uma startup bootstrapping, né, até janeiro desse ano. Em seguida, a gente acabou fazendo uma segunda de $200 milhões com o SoftBank. Então, a gente captou o suficiente para expandir para a América Latina. Então, a gente está abrindo, né, frentes na Argentina, no Chile, Colômbia e México. A gente, logo em breve, aí vai anunciar, né, a entrada nesses países. A gente entende que o ecossistema cripto ele é global,
ele não se fecha, né, em uma única região. A gente adota um modelo, né, de provedor de serviços cripto regulado, né? Então a gente tem aberto nessas frentes, nesses países, né, atendendo a regulação de cada país, né, como a gente atende a regulação no Brasil, né? A gente sabe que tem outros players que preferem não seguir a regulação, mas na nossa visão, no longo prazo isso não se sustenta, né? A regulação de alguma maneira sempre encontra, né, como abraçar, né, os prestadores de serviços. Então, essa é uma iniciativa que, enfim, a gente vem trabalhando desde o início do ano. E uma outra é aumentar esse ecossistema, né? A gente tem a visão de que o mundo cripto se conecta com diversos setores, né, com diversos outros negócios. O cripto é uma infraestrutura por si mesmo, né? O blockchain, né? Os tokens, eles servem como infraestrutura para games, para artes, para mercado financeiro, para mercado de capitais, né? Então a gente vem conectando, né, a 2TM com esses segmentos. Hoje mesmo, né, a gente anunciou o investimento na CERC. A CERC é uma infraestrutura de mercado tradicional, né, que vai permitir que a gente leve, né, a tokenização que a gente vem fazendo desde 2019, né, para recebíveis, né, para enfim, recebíveis de cartão e setores mais tradicionais, né, mostrando que é possível modernizar, né, essa infraestrutura, eliminando, de novo, né, fricção, custos desnecessários, né, isso que a gente vai desenvolver aí bastante com a CERC. A gente também fez investimento na FID, que é uma DTVM, a gente fez a aquisição da Parmais, que é uma gestora de recursos. Então, a gente vem fazendo essa conexão já com um mundo totalmente regulado, mas levando, né, essa vontade de mudar esse mundo, né? Não simplesmente agregar uma tecnologia ao modelo de negócio que já existe. A gente acredita que blockchain, cripto, smart contract, token permitem que a gente mude o modelo de negócio, né? E é isso que a gente quer construir junto com esses parceiros, com essas investidas e dentro da nossa própria plataforma. A gente tem investido bastante na nossa plataforma, né? Foram mais de 400 pessoas contratadas nesse ano e muito investimento em tecnologia para a gente suportar, né, esse crescimento que vem por aí. Maravilha. E uma coisa que a gente tem observado muito, não só aqui no Brasil como fora, né, é essa necessidade, essa conexão entre o mercado regulado, o mercado tradicional, né, e o mercado cripto. E eu acho que vocês, até dentro das aquisições que vocês realizaram, imagino que tem aí uma ideia de unificar esses dois mundos para tangibilizar e facilitar, né, trazer uma camada de facilidade para que o usuário consiga sentir que está planificado aqui ou até mesmo conseguir enxergar, né, o portfólio dele de uma forma ampla no mesmo lugar e ficar mais seguro com isso. Mas muito obrigado, Reinaldo. Passando agora para o Sérgio, novamente. Sérgio, vocês estão desenvolvendo, né, já foi anunciado na mídia uma parceria com o Nubank, né, e em cima disso, né, também uma grande plataforma, vocês dois, tem um quê aí de Embedded Finance, tem algo de Embedded Finance. Eu queria entender, na tua visão, né, como você enxerga esse mercado de finanças, serviços financeiros embutidos, né, e quais são os impactos que você também enxerga disso para tanto o segmento fintech como também o segmento dos incumbentes, né, o mercado tradicional aqui no país. A gente, Bruno, a gente nasceu como quase como uma empresa, quase como uma fábrica. Tá? A gente tinha uma visão muito de, olha, tenho estes processos, vamos a criar uma tecnologia que me permita fabricar esse crédito de ponta a ponta melhor do que ninguém. Tá? E essa visão de fábrica é bastante poderosa quando o que você está fabricando é algo complexo, é difícil, porque aí de repente você está aportando valor na cadeia, você não precisa necessariamente ser dono do cliente e a fazer parceria com outras empresas para ajudar elas a monetizar, não?
Aí, com o passar do tempo, como falávamos antes, a gente acabou meio que decidindo partir para uma estratégia de plataforma própria, que a gente define quase como embedded finance reversal, ¿no? Porque ao invés de eu me plugar dentro de uma plataforma que, por exemplo, vende carros, eu construo uma plataforma que vende carros e aí coloco o crédito, né? Quase como um reverse embedded finance. O embedded finance, normalmente, quem faz ele, não? Sei lá, um mercado livre que coloca embedded dentro do marketplace, coloca, a gente fez o contrário. E isso é uma via de atuação. Só que aí a gente começou a ver que a nossa tecnologia também podia ser replicada para outras plataformas. E do mesmo jeito em que a gente pensou, olha, montar o nosso próprio marketplace de carros ou venda de motos, etc., algo que está no nosso DNA, a gente decidiu que montar um produto de conta corrente, de cartão, etc., não estava no nosso DNA. E o Nubank veio no começo do ano e falou, cara, eu adoraria ter esse produto. Então a gente aproveitou as APIs que tínhamos já desenvolvidas e a gente está agora mesmo botando o plug dentro do Nubank, criando uma experiência que seja tão bacana quanto a do cartão, do empréstimo pessoal dentro desse aplicativo. Não? Da mesma forma, não? A gente o que está tentando fazer é buscar onde estão esses milhões de clientes, em que plataformas estão, para ajudar essas plataformas, não? A criar valor. Não? O próprio sistema bancário, não? Às vezes, a gente teve conversas na nossa história, não? Com grandes bancos incumbentes e eles querendo ajuda para otimizar os processos internos. Não? Aí, de repente, você pode desenvolver, sim, uma tecnologia e oferecer essa tecnologia, inclusive, ao concorrente. Acho que hoje em dia estamos em um mundo muito aberto, não? Arquiteturas que totalmente não têm que se abraçar uns a outras. Não? Acho que isso acaba aportando valor para o ecossistema e valor para o consumidor. Não? Então, acho que não tem volta atrás, não? E tomará que toda essa parte aí de cripto que o Reinaldo estava falando nos ajude a que todo esse mundo interaja um pouquinho melhor, né? Ótimo, muito, muito bacana, Sérgio. Inclusive, né, a gente sai, né, cada vez mais do mercado financeiro verticalizado, que já foi durante muito tempo, né, e a gente vê um mercado mais colaborativo. Outros elementos, como inclusive Open Banking, ajudam também a tornar essa visão realidade à medida que a gente começa a ter uma padronização de como as conexões também são feitas. Mas eu entendo que, de fato, como você falou, assim, a tendência é que vejamos mais parcerias entre incumbentes e fintechs, porque isso vai ser uma questão de necessidade. Nem sempre o produto financeiro que a instituição incumbente oferece é o melhor da praça, e às vezes vale a pena buscar na praça também, como é o caso que o próprio Nubank fez com a remessa online, no caso, né, de remessas internacionais, e agora está fazendo com vocês também. Então, é uma visão de bastante colaboração. Ganha o cliente, ganha a fintech e as fintechs envolvidas também. Bom, passando agora, muito obrigado, Sérgio. Passando agora para o Antônio. Antônio, vocês também estão construindo aí um ecossistema interessante em cima da parte de Banking as a Service, Fintech as a Service, e eu queria poder ouvir um pouco mais sobre como, né, vocês fizeram recentemente a aquisição da BPP também, que aqui no Brasil uma companhia que já era plugada ali ao sistema Pix, ao sistema financeiro nacional também, e isso provavelmente amplia as ambições localmente, mas também, como você falou, vocês já têm atuação internacional. Então, como tudo isso se junta, né, a robustez que vocês estão tentando colocar nesse ecossistema que estão desenvolvendo para crescer ainda mais no Brasil e poder alçar voos maiores lá fora. Eu acho que voltando um pouco atrás, a gente sempre baseou nosso crescimento com recurso próprio, e lá em 2020 a gente viu que tinha uma oportunidade de acelerar um pouco mais esse crescimento. Então, foi aí que a gente deu um boost aqui na estratégia, trouxemos novos sócios, que foi aquele aporte que a gente teve em 2020, e aí a gente fez 3 aquisições recentes. Uma que foi a Muxi, que nos permitiu entrar no mercado de adquirência. Então, a Muxi era um provedor específico de POS, mas hoje a gente está lançando uma plataforma inteira de adquirência. Adquirência, eu acredito que é um mercado que, quando a gente olha para o Brasil, é um mercado extremamente específico, mas é um mercado que vai se transformar e vai virar um mercado de pura tecnologia,
E aí, quando eu falo adquirência, não necessariamente eu estou falando de bandeiras e acquirers, mas eu estou falando de carregar uma transação do ponto A para o ponto B. Essa é a nossa visão. A aquisição da BPP, ela é uma aquisição muito complementar àquilo que a gente já fazia na DOC, instituição de pagamento, né? E com a diferença que a gente acelera alguns passos aqui que a gente tinha para cumprir na DOC. A BPP já é autorizada pelo Banco Central, já opera diretamente no SPI, no SPB, e a gente operava indiretamente. Isso vai possibilitar com que a gente leve não só um serviço de melhor qualidade, mas também mais competitivo para o nosso cliente. E sempre, esse tipo de serviço, quando a gente olha o Pix, por exemplo, para nós ele é um enabler, né? Não é onde a gente vai movimentar. A gente entende que se alguém precisa entrar nesse mercado, precisa ter pagamento instantâneo. Então, a gente é o viabilizador. E a BPP também tem uma série de outros produtos complementares que a gente entende que vão ajudar na nossa estratégia. E a gente tem também hoje, junto com BPP e DOC Banking as a Service, a gente começa também a criar um ecossistema de empresas que conseguem levar a solução de Banking as a Service para a extrema cauda longa, ou seja, a real democratização de meios de pagamento. Então, no final do dia, a gente tem empresas que são consolidadores que pegam empresas pequenas em determinados nichos e conseguem levar toda essa solução para eles lá na ponta. E, por fim, a gente também olhou muito para o México. O México é um país bem interessante, com muita similaridade ao Brasil e, óbvio, também um tamanho de mercado e a questão de penetração baixa de serviços financeiros, México e Colômbia principalmente. E aí, como o Reinaldo trouxe, o regulador do México tem uma visão diferente e a gente também sempre segue o regulador, a gente entende que é importante isso. O regulador do México ainda não entende Banking as a Service como algo interessante para o mercado, mas ele tem discutido isso muito, assim como o nosso regulador aqui tem trazido tudo isso. Então, o que a gente vê não é aquisição por aquisição, né? Então, a gente sempre olha o que isso pode acelerar no nosso produto, principalmente o que essas pessoas, e a gente sempre está trazendo gente para dentro que vai continuar essa jornada, essa visão que a gente tem aqui dentro de democratizar e dematerializar finanças para o mercado. Então, isso é um pouco do que a gente tem feito aí em crescimento não orgânico nos últimos tempos. Maravilha. E também essa experiência de expansão acaba levando muito dos aprendizados aqui localmente, e inclusive, como você falou, para a visão do regulador, que é bastante positivo também para a região. Bom, pessoal, vamos fazer um intervalo comercial rápido aqui e retornamos dentro de poucos minutos para continuar nosso papo. Forte abraço. Unlearn what you know about payments and banking. As more and more companies look for new ways to improve their business and customer journey, they urge finance to shift from complexity to an invisible, seamless, and organic experience. As tech natives, we are always 2 steps ahead. But it's not only about making it more tech. It is defying established truths, changing concepts, and designing the new to make it simpler, easier, and widely available. We truly believe in technology as the key enabler to our clients' evolution and to transform the role of finance, pushing society forward. When we decode it, we build a better future, unlimited, unseen, unattached. In short, we are here to set you free so you can focus on what really matters. Let's dematerialize finance to unlock business potential every day together. DOC, Tech Your Business Free. Bom, estamos de volta, retornando agora com o nosso papo, falando um pouco
sobre economia digital e as transformações do segmento fintech aqui no Brasil e também na América Latina, de uma forma ou de outra. E queria voltar agora com uma pergunta destinada aqui ao Sérgio a respeito de Open Banking. A gente citou o Open Banking também como um fator importante que está ajudando nessa jornada, mas eu queria ouvir especificamente de você, Sérgio, se você tem alguma visão sobre o papel do Open Banking na democratização também do crédito, que é um mercado que vocês atuam de forma mais intensa e também, enfim, de forma mais ampla, pensando em Open Finance, que acredito que também é o objetivo que o regulador está perseguindo aqui no país. Oh, legal, e acho que é um bom gancho aí, pegando aí as palavras do Antônio, não? A comparação de nosso regulador com o resto dos reguladores do mundo, a gente tem muita sorte, gente, muita sorte. Acho que falamos pouco sobre o regulador tão bacana que a gente tem, que está permanentemente buscando o que pode fazer para ajudar a inovação, a trazer novas ideias, a melhorar os processos, reduzir custos, melhorar a qualidade, não? E Open Banking é um deles, não? E acho que, ao final, Open Banking tem, obviamente, várias dimensões, não, para considerar. Obviamente, tem toda a parte, não, de leitura de transações de clientes, não, consulta de transações, que tem uma implicação muito óbvia em crédito para melhorar o underwriting, não? Para melhorar as capacidades de você de entender quem é aquele cliente que você tem na frente, meio que nivela o jogo, não? O incumbente, ele sempre teve acesso direto a essas informações, que eram informações proprietárias do cliente, mas ele não conseguia, ele não deixava, não, essas informações sair, não? E aí você tinha que ir apanhando, pegando extratos de conta. E aí meio que, bom, vamos fazer aqui uma leitura por OCR, ver aqui, tipo, extremamente ineficiente, sendo que o dado é do cliente, não? Esse lado tá bem bacana. Depois está o outro lado, que é a transação, não? Tipo, a capacidade via Open Finance de iniciar uma transação por parte de um terceiro com autorização do cliente, não? Isso te permite dar um pulo a coisas que são arcaicas, como é, por exemplo, cobrar uma tarifa, em alguns casos de R$10, por fazer um débito automático em conta. Tá? Se eu quero fazer hoje a cobrança do meu cliente, da parcela, na conta do Banco X, o Banco X me cobra R$10, gente. É muito louco. Tá? Então, o que acabam fazendo? Boleto. Faz com boleto é mais barato. Cara, boleto, gente. Então, aí, com isso, você vai conseguir iniciar essa transação via Pix, a custo zero. Imagina que legal, não? Para o cliente. E depois tem uma outra vertente que a gente está falando bastante, não? Que muitos dos clientes que chegam para a gente, eles acabam não fechando um crédito no primeiro momento. Mas esse cara está voltando depois, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. É um produto, às vezes, de venda de compra meditada, não? Tenho que colocar a minha casa, o meu ativo como colateral. Com Open Banking, você vai conseguir conectar esse cliente, enxergar a vida dele e ajudar ele nas finanças. Imagina que você coloca uma operação em piloto automático, falando, olha, se você entra no cheque especial, tranquilo que aqui está Creditas para te ajudar, e diretamente te manda um Pix para que você não tenha que pagar tarifas lá dentro. Eu acho que isso é uma infraestrutura que o Banco Central está criando. Essa infraestrutura vai dar umas ferramentas para os empreendedores que vão ser absurdas, não? E vão permitir, igual que vamos a ter carros autônomos, vamos a ter finanças autônomas, não? E acho que quem ganha de novo acaba sendo o cliente, e esperemos que os empreendedores também, né? Sem dúvidas. E, inclusive, o próprio Open Finance brasileiro, ele é um projeto bastante ambicioso, ele compreende já fronteiras além do que a gente já tem hoje em países como o Reino Unido, então é bastante interessante. Novamente, como você puxou, o regulador tem um papel importantíssimo nisso, e a forma como toda a governança está sendo conduzida tem sido bastante interessante, colaborativa também, e a gente vai colher bons frutos, certamente, como você bem colocou. Partindo na sequência aqui, obrigado, Sérgio, queria falar um pouco a respeito agora com o Reinaldo, sobre educação financeira, né, Reinaldo? A gente falou dessa dificuldade de, talvez, né, o mercado cripto, durante um bom tempo, ele ficou no obscurantismo, né? Inclusive até rechaçado por muitas instituições financeiras
de grande porte, que de alguma forma hoje se rendem a essa nova classe de ativos, né, localmente, globalmente. Isso já vem acontecendo. Mas ainda existe uma dificuldades, inclusive, se existem já dificuldades das pessoas entenderem como lidar com as suas finanças, né, no mundo tradicional, aqui no plain vanilla, imagina como para poder fazer isso olhando para a realidade de criptoativos. Né? Então, como vocês, né, como uma companhia que está atuando nesse sistema e quer fazer essa junção, estão pensando na parte de educação financeira e educação criptofinanceira, se por assim dizer também? Bom, acho que esse é um papel, né, de todo esse ecossistema de inovação em fintechs, né? As fintechs, como acreditas, né, desde 2012, né, vem com certeza, né, trabalhando e informando as pessoas, né, sobre crédito, né, de uma forma certamente mais simples, né, do que era antes, né, quando tudo funcionava dentro da caixa preta, né, dos incumbentes, né. As fintechs, elas vêm cumprindo esse papel de educar as pessoas em relação a como lidar com seu dinheiro, com seu patrimônio, com sua dívida, né. Então, a gente vem evoluindo nesse sentido porque tirou, né, de um único grupo que dominava a informação. O mundo cripto, né, o Bitcoin, por si só, ele já é uma educação financeira e monetária, né, e de economia também, né. Então, para você entender, se você sai um pouco da visão de preço, volatilidade, trading, ganho, né, e começa a entender o que é o Bitcoin, né, o que está escrito no código do Bitcoin que deu tanta relevância, né, para essa tecnologia, você acaba se educando do ponto de vista de finanças também, né, porque acaba havendo ali uma percepção de uso do dinheiro, de criação do dinheiro, de inflação, né, de desvalorização do seu patrimônio, para você conseguir entender o Bitcoin. O mercado do Bitcoin, né, desde 2013, né, vem tratando desse tema, né, porque em 2013, né, eram menos de 2.000 pessoas que falavam de Bitcoin no Brasil, então era necessário explicar o Bitcoin, explicar o criptoativo e conectar com esse assunto, né, de gestão financeira, de educação financeira. Mais recentemente, né, a gente assumiu esse papel de uma maneira mais formal, né, a gente adquiriu a Blockchain Academy, né, que é a maior escola cripto, né, não só do ponto de vista de investimento, mas também de produção, né, de tecnologia. A gente adquiriu no início do ano, né, foi uma iniciativa liderada pela Rosine, né, incrível, né, iniciativa da Blockchain Academy. A gente também adquiriu o portal do Bitcoin, né, o maior canal, né, de informação exclusiva cripto, né, que está dentro do UOL. E a própria Parmais, né, aí já conectando com o mercado tradicional, que vinha, e a gente vê isso em várias outras iniciativas, startups, vinha buscando educar, né, os investidores, né, porque existem muitas pegadinhas, né, no mercado financeiro tradicional, né, como, por exemplo, o spread do produto, né. Então, você compra um CDB, né, a 150% do CDI, mas, na verdade, ele foi gerado a 185% do CDI, mas a corretora diz que está cobrando taxa zero. Não tem taxa zero, ela está te spreadando do outro lado, né? Então, a Parmais já vinha com essa educação importante. E cripto vai tornar, né, toda essa discussão muito mais aberta e transparente, né? Hoje saiu até no Estadão, né, um comentário que eu fiz no LinkedIn, né, sobre um comentário que o Gilson, né, o CEO da B3, fez numa entrevista de que operar cripto nas exchanges é muito mais caro do que comprar o ETF, né? Então não temos mais espaço para esse tipo de pegadinha, né? Porque está tudo aberto, está tudo claro, né? Então, o ETF que ele lista custa 5,5% só de listagem, né? Mais uma taxa de administração de 1,3% ao ano. Então, é óbvio que não é mais barato, né? Então, não temos mais esse controle da informação por um único ente, né? Quem tentar fazer isso
vai passar vergonha, porque, enfim, a gente está num ambiente muito mais aberto, né, e com fintechs desafiando os incumbentes, e a gente vai desafiar as infraestruturas quando elas tentarem controlar a evolução e a inovação. E a educação, ela planifica tudo isso, né? A gente acaba cada vez mais tendo mais consciência de como o mercado já operava, como ele opera e como ele vai passar a operar daqui por diante, porque novas fronteiras estão sendo abertas e a própria questão da conscientização, como você fala também, do criptoativo, né? Do papel monetário, inclusive, dele, e da essência da sua criação, acho que também traz ganhos muito interessantes a partir do momento que esse conhecimento é disseminado. E desde o começo aqui das conversas Rodas Cripto, sempre a comunidade sempre foi muito forte em educar também, mas agora a coisa vai massificar mais, então a gente tem toda essa ideia de pensar como fazer e parabéns pela iniciativa. Bom, e agora com o Antônio, antes da gente ir para os nossos final remarks aqui de cada um de vocês, eu queria ouvir do Antônio, né, porque como vocês estão envolvidos diretamente, né, nesse ambiente, puxando muito do que é o movimento Embedded Finance aqui no Brasil, como você tem visto isso na prática, Antônio, do Embedded Finance, de fato, promovendo inclusão financeira, né? A gente sabe, né, que os serviços começam a ser inseridos nas jornadas. As jornadas das pessoas, às vezes, elas são mais intensas em diferentes outros momentos da vida. Na verdade, a necessidade financeira ela morre no banco, né, na instituição financeira, mas ela nasce todos os dias no dia a dia da pessoa, né? E quanto mais próximo você está desse momento, maior é a chance de você fazer uma entrega que faça sentido e que está casada ali, que não tenha fricção, né, de sair da sua jornada para contratar um serviço. Poderia falar um pouquinho a respeito desse papel que vocês têm visto do Embedded Finance aqui no Brasil para a inclusão financeira? Perfeito. Embedded Finance, eu acho que é um movimento que, inclusive, ele é viabilizado pelo que a gente está fazendo aqui. No final do dia, a gente provê infraestrutura e simplificar serviços financeiros para que você consiga levar para qualquer segmento. Tem um ponto que está acontecendo que também foi tratado aqui no final do dia, a matriz de poder está mudando de lado, né? O consumidor final, cada vez mais, está com a alavanca na mão dele. Então, que o Reinaldo falou, muito... Eu vou saber que tem 5% aqui carregado, eu vou para outro lugar, porque esse tipo de coisa, o Open Finance, eu vou poder, como o Sérgio comentou, eu vou poder ter alguém me ajudando e não simplesmente... O próprio movimento simples da CERC, né? Se a gente parar para pensar antes, os clientes só antecipavam com seu adquirente o que carregava a transação. Agora ele pode antecipar, pode ir ao mercado. Então, e como o Sérgio comentou, nosso regulador, a gente tem que só agradecer porque o cara realmente sobe a regra. Então, no final do dia, o que você precisa entender é a jornada do cliente e do seu cliente. O Sérgio trouxe muito bem esse ponto aqui, que olha o movimento da Acreditas, ele está sempre olhando a jornada do cliente, ele não está construindo uma fintech, ele está resolvendo o problema do cliente. E aí, quando a gente pega o conceito de Embedded Finance, a gente percebe que hoje existem ecossistemas que são grandes o suficiente para você deixar o dinheiro circulando dentro desse ecossistema. Então, basicamente, o que a gente tem feito com essas empresas deixa eu entender com você o teu ciclo, desde o teu consumidor, o teu fornecedor, e como é que eu te ajudo a montar produtos financeiros com a sua marca, onde o seu cliente vai entender isso como uma extensão da experiência dele, e não simplesmente como um outro meio de pagamento. Então, isso ajuda não só o cliente o cliente do nosso cliente a ficar mais fiel àquela marca, mas também tem um ganho de eficiência enorme. Vamos pegar mercado de revenda de consultora que vende produto porta a porta. Já é um mercado de crédito, gente, porque na hora que a empresa manda os produtos para a consultora, ela está emitindo um boleto para aquela consultora pagar em 30, 60 dias.
Então, o que a gente está fazendo é ajudando essas empresas a como é que eu capturo isso tudo dentro do meu ecossistema. E no final do dia, quando elas fazem isso, como o objetivo delas primário não é ganhar dinheiro com serviços financeiros, e sim aumentar a fidelidade, aumentar o volume da cadeia dela, ela acaba sendo mais competitiva e acaba levando melhores serviços para esse cliente. Então, a gente percebe isso. A nossa origem, vamos lembrar, quem éramos nós, né? A gente fazia cartão de loja há 15 anos atrás. Cartão de loja não deixa de ser, tudo bem que é um closed loop, mas talvez a versão 1.0 do Embedded Finance, né? Então, o que eu vejo hoje, não só no Brasil, mas na América Latina, uma possibilidade infinita de diversos ecossistemas conseguirem montar as suas operações financeiras. E aí vai ter uma que vai ter o serviço do Sérgio, vai ter outra que vai ter o serviço do Reinaldo, sempre olhando a necessidade do cliente final. E o nosso papel aqui é exatamente conseguir mapear com o nosso cliente o que ele precisa, como ele precisa e como entregar isso na melhor jornada para o cliente final dele. Porque no final do dia, o pagamento, a transação financeira, ela é o catalisador de uma transação mercantil. Então, ela vai sempre estar presente. Vai sempre estar presente. Então, por isso a relevância também do Embedded Finance para as outras indústrias. Acaba sendo um meio, né, que acaba fazendo também, em função disso, um meio para poder ajudar a fomentar fidelidade, novas possibilidades, ter o maior conhecimento do cliente, obviamente, também, e das suas rotinas, das suas jornadas. Então, a gente tem aí algo que é poderoso tanto no sentido de baixar custos financeiros, serviços financeiros, como você bem colocou, né, aumentando o volume para essa empresa que tem um foco principal que não é único e exclusivamente, não é financeiro, a princípio, né? E a gente tem muitos ganhos para poder passar nisso. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito interessante para percorrer ainda. Muitas empresas estão se rendendo a essa nova lógica e a gente vai ver uma aceleração ainda mais daqui para frente. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui nesse painel. Acho que a gente podia fazer aqui um final remarks aí de vocês, um pouco sobre, né, algumas considerações, o que vocês também imaginam e projetam para o futuro do mercado financeiro, né, do que a gente vê de novas interações e novas formas como o consumidor passa a interagir com os serviços financeiros e com os produtos distribuídos pelas empresas de vocês. Começando aqui pelo Sérgio. Acho que temos muita sorte. A gente assistiu esta última década a movimento no Brasil incrível. Acho que fomos todos nós, não? Colocamos o Brasil no mapa do empreendedorismo. Uma leva de fintechs que não precisaram copiar a ninguém. Acho que na época se falava muito dessa história dos copycats. E se você pega aí as empresas que estão sendo criadas, não replicaram ninguém, reinventaram algo desde zero. Problema muito brasileiro. Acho que temos sorte também de ter empreendedores que pegam problemas reais e arrumam eles, não? Então, acho que o consumidor vai ganhar para cacete, o regulador vai ajudar a toda esta turma a se reinventar. Eu estava mais otimista com a reinvenção dos próprios incumbentes, para ser honesto, e acho que está indo mais devagar do que eu esperava, e a gente precisa que os incumbentes se reinventem. Acho que é bom para o consumidor, porque, ao final, o market share do incumbente continua sendo 90% e continuará sendo muito alto por muito tempo. Ou o incumbente se reinventa, ou o Brasil não avança, não? Mas acho que toda esta turma que está por aqui sempre, não, tocando aí o tambor, faz que o pessoal se mexa, não? E acho que o impacto do empreendedorismo e das empresas de tecnologia que crescem rápido, às vezes, é muito mais indireto, mas realmente provoca um impacto enorme, não? Então, vamos em frente aí, Brasil. Maravilha. Estamos vivendo um gold rush aqui no Brasil, de certa forma, na América Latina, o mundo inteiro olhando para o que a gente tem de oportunidade aqui, ao mesmo tempo que é reinventada a infraestrutura e a forma como o consumidor acessa produtos financeiros, né? Mas vamos lá, Reinaldo, suas considerações, por favor.
Bom, só complementando aí o Sérgio, né, eu acho que, de fato, a gente tem visto, né, principalmente naquelas startups, né, que têm conseguido trilhar uma jornada de sucesso, né, construção de novas soluções, mas certamente a gente copia, né, ou aprende, né, ou segue, né, com os empreendedores que fizeram antes, né, como a gente aprende com Acreditas, né, com o Sérgio, com certeza, porque já passaram por momentos, né, que agora, né, os empreendedores da geração seguinte, né, vão também enfrentar, né? Então, acho que essa colaboração ela é essencial, né? Fazer painéis, né? Falando um pouco também das dores, né? E dos problemas e das fricções, né? É super importante, né? E isso acaba incentivando o surgimento de novos empreendedores, né? Eu acho que o sucesso, né, que você comentou, né, nesse ano, por exemplo, de investimentos em fintechs, mostra que existe uma nova forma de trabalhar, né? A gente não precisa mais, né, nossos filhos, né, a próxima geração não precisa mais trabalhar em uma empresa e esse é o único caminho, né? Pode-se tentar construir algo sozinho, empreender, né? Você tem mais uma alternativa para você construir sua carreira, né? Eu acho que isso é super interessante. E aqui, né, falando de mundo cripto, né, acho que é uma nova economia que está sendo aberta, ela vai se conectar com outros segmentos, né, mas vale muito reforçar nessa esse conselho, né, tomara que o conselho seja tido como algo bom aqui, né, de aprenda sobre cripto, não só compre cripto pensando em ganhar dinheiro, né? A maior riqueza no mundo cripto é o conhecimento, né, que essa nova tecnologia que vai se conectar com o metaverso, com o novo mundo digital traz, né? Então fica essa recomendação aqui, estudem, comprem também, mas estudem mais do que comprem. Maravilha, muito obrigado, Reinaldo. Antônio, para fechar, o que você tem a nos dizer? Eu acredito que a gente está vivendo a famosa tempestade perfeita, né? Então, a gente tem uma série de mudanças no mundo de pagamentos, na indústria financeira. A gente tem a mudança no consumidor, a gente tem a mudança da forma com que não só a geração atual está mudando e as próximas gerações vão mudar. Você tem coisas novas como o metaverso que vai mudar a linha de consumo. Então, no final do dia, cripto provavelmente vai mudar muita coisa quando a gente fala do ponto de vista de finanças, principalmente falando aqui do óbvio de cross-border. Então, a gente está no meio dessa tempestade perfeita, e eu acho que, inclusive, a gente tem que ser extremamente grato, porque estar aqui nesse momento é algo para poucos. Então, a gente tem que tirar muito proveito de tudo isso que está acontecendo e ser o grande catalisador, porque nenhum movimento é standalone, nenhum movimento é sozinho. Então, provavelmente, a tecnologia, o acesso à tecnologia, as novas tecnologias vão fazer com que as coisas se conectem de uma forma muito mais simples e muito mais rápida. Então, eu acredito que nos próximos 2, 3 anos, eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, a gente falava de mudança em 10, 15 anos, né? Agora a gente fala em 1, 2 anos, mudou tudo. E é isso mesmo. Provavelmente, se a gente fizer essa mesma conversa daqui 6 meses, a gente já vai ter um punhado de coisas novas para discutir. Então, acho que para todos nós que estamos aqui, para todo mundo que está vendo, para todo mundo que está entrando nesse mercado, sim, estamos vivendo algo ímpar, é uma tempestade perfeita positiva para todos nós e para todo o mercado, e que todo mundo vai ser beneficiado. Maravilha, muito obrigado pelas considerações, Antônio. Exatamente, o mercado financeiro mais aberto, mais competitivo, barreiras de entrada muito mais baixas do que a gente já vivenciou anteriormente, né, e muitas oportunidades para quem quer empreender e transformar também a realidade que a gente tem hoje. Muitíssimo obrigado. A gente vai fazer agora o evento de uma forma geral, esse painel acaba, mas a gente vai ter 30 minutos de break para retornarmos depois com o próximo painel, onde a gente vai falar um pouco sobre Web 3.0. Forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.